Meow 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 meow. Pois é, mais uma temporada de Guerra dos Tronos acabou e não há melhor tema para começar o novo programa do Cube Geek. Cube Geek Show. Pois é, uma originalidade de nome, mas não interessa. O que interessa é o que é dito neste programa. E hoje vamos falar sobre a temporada de Guerra dos Tronos e também sobre a primeira temporada de Defensores, a nova série da Marvel, da Netflix, que juntou os heróis urbanos. Ora, eu estou aqui com o Gui. Gui, diz olá, malta. Olá, malta. E então, o que é que achaste desta temporada da Guerra dos Tronos? Ora, eu gostei muito desta temporada da Guerra dos Tronos. Li a tua crítica. Ok. Tenho a dizer que acho que me integro naquela secção de fãs que estão lá para as cenas grandes e para se calhar, acho que o termo que tu usaste foi acéfalo. Yeah. Portanto, estou cá Eu... hoje para defender a secção dos fãs acéfalos e tenho aqui uma data de contra-argumentos. Vamos discutir isto, vai ser muito divertido. Eu tive nos comentários pessoal também a mandar vir. Mas também muito. Mas atenção, muito pessoal a dizer que finalmente alguém disse o que eles pensavam e que nem sequer eles achavam que pensavam. Atenção, isto é muito importante. Não, vamos aqui discutir os dois lados. Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente que há muitas das coisas que tu dizes que eu acho que tens razão em apontar. Há de facto coisas nas quais a série podia ser melhor, mas também tenho muito com que discordo, portanto, não sei. Por onde é que a gente começa? Opa, dá uma opinião geral sobre o que é que tu achaste da temporada, depois logo vamos aos pormenores, ok? Acho melhor assim. Ok, pronto. Então, eu gostei muito desta temporada. Acho que para mim faz todo o sentido que o ritmo e o tom estejam a mudar. Faz-me muito sentido que a escala dos eventos esteja a crescer, que o épico esteja a ser cada vez maior, porque da maneira como eu interpreto isto tudo, e nós já sabemos que vão ser 8 temporadas, e pegando na estrutura básica de uma narrativa de 3 atos, nós estamos agora no último ato. E é no último ato que tu queres que os conflitos comecem a ser resolvidos e que as coisas comecem a crescer para a sua resolução climática. Ok, isso é verdade. E eu não me queixo dos eventos épicos e das batalhas, nada disso que eu me queixo. Eu não me queixo disso, ok? O que eu me queixo é que o que fazia desta série ser esta série não é isso, ok? E é bom haver batalhas e eu sei que nós estamos agora no culminar, estamos no terceiro ato, como tu dizes, ok? Portanto, isto é o culminar de 6, 7 anos de história, ok? Só que não se pode descurar do desenvolvimento de personagens, da interação de personagens. Uma personagem não pode mudar o comportamento nesta temporada só porque as coisas estão a andar mais rápido. Nós tivemos vários personagens que deixaram de ser aquilo que eram, ok? Por exemplo, Tá, vamos então pegar por aí. Falar das personagens, do desenvolvimento das personagens. Onde é que tu achas que isso falhou? Especificamente. Epá, eu vou dizer em todas, mas eu posso dar alguns exemplos, ok? Portanto, o Varys, por exemplo. Ok? O Varys era... tanto o Varys como o Mindinho eram duas pessoas que basicamente controlavam a marioneta que controlava todas as outras personagens. Ok? Portanto, são aquelas duas personagens que estão atrás da cortina e comandam o espetáculo. Ok? Certo. O Varys nesta temporada passou a ser uma personagem de cenário. É tipo a Missandei, estás a ver? É personagem de cenário, mais nada. O Mindinho então, esquece. O Mindinho perdeu todo o protagonismo que ele tinha tido até agora. Okay? E isso não é mau, porque obviamente que a série tem que se focar nas personagens principais, ok? Isso não é mau. Simplesmente, o pouco tempo que o Mindinho apareceu não foi um tempo aproveitado para a personagem que é. E acho que merecia muito mais. Ele, estando em Winterfell, ele já devia de controlar aquilo tudo. Okay? E não foi isso que aconteceu. E não é só isso.
muitas cenas que foram enfiadas a martelo. Por exemplo, Então, pera, antes de chegares aí, deixa-me então falar especificamente o que é que eu acho em relação ao Varys e ao Mindinho. Epá, continua a ser muito estranho para mim dizer Mindinho. Pronto, Littlefinger, pronto, Littlefinger. O Littlefinger, ou o Mindinho, eu vou tentar dizer Mindinho, pronto, está bem, o Mindinho. Eu discordo, pá. Eu acho que, tendo, ou melhor, por um lado, de facto tenho pena de ter visto menos do Varys. Eu gosto imenso da personagem do Varys e de facto acho que ele teve menos tempo de antena, menos tempo de ecrã nesta temporada do que se calhar devia ter tido. Mas no que toca ao Mindinho, eu acho que ele teve a preponderância que merecia ter. Ele, em todas as cenas passadas em Winterfell que envolvem a Arya e que envolvem a Sansa, ele anda lá pelo meio a enfiar o dedo em tudo e em todos. Vemo-lo por várias vezes a manipular os lords, a conspirar com os empregados, a fazer a cabeça à Sansa, a fazer a cabeça ao Bran. Tu tens esses momentos todos lá de uma forma ou de outra. Ok. Tu tens esses momentos lá, é verdade. Ok. Só que são momentos que não têm o tanto peso como tinham nas outras temporadas. Realmente tu vês o Mindinho, o Littlefinger, a falar com a Sansa, a falar com o Bran, a falar até com o Jon Snow quando ele estava lá. Exato. Só que, opá, são cenas muito superficiais. Estás a entender? Não acho que sejam superficiais. Aliás, de tal maneira não são superficiais que a grande parte do crescendo do conflito entre a Arya e a Sansa advém dele. É o impacto que o Littlefinger tem nessas duas personagens e nessa relação que cria essa tensão que depois se resolve de maneira espetacular no último episódio. A grande morte desta temporada, a morte final desta temporada, foi para o Littlefinger. Sim, aliás, foi a única morte de relevância nesta temporada, não é? Certo. É assim, eu concordo com a morte dele, acho que tinha que ser, acho que a personagem teve o seu arco, isto agora está a caminhar para o fim, portanto era tempo da personagem chegar ao fim, ok? Só que esperava que as coisas fossem feitas com mais calma, com mais como é que eu ia dizer? Com mais gravidade, entendes? Eu percebo o que tu queres dizer, mas este não é o momento para calma. Lá está, estamos no terceiro ato desta história. Não é agora que as coisas vão ter calma. E esta história nunca ia ser um House of Cards de política e intriga entre o Varys e o Littlefinger. Desde o início que tu tens zombies e dragões e mulheres que não pegam fogo. Isto ia sempre ser um épico de fantasia. É muito engraçado e eu adoro todo este build-up político e de intriga que houve até agora. Mas é exatamente nesta fase que isso tem de passar para segundo plano. Pois, só que eu concordo contigo nisso, só que não pode passar demasiado para segundo plano. Percebes? Porquê? Porque é assim, se tu constróis uma história baseado tendo por base um género, porque é assim, a Guerra dos Tronos é um épico de fantasia, sim, mas não é um épico de fantasia da ação, ok? Sim, tu tens momentos de ação aqui e ali, só que a Guerra dos Tronos é um épico de fantasia muito baseado em personagens, ok? Está todo ele assente nas personagens. Tu não podes, apesar de estarmos no terceiro ato, estamos no culminar de tudo, tu não podes simplesmente raspar toda a base de personagens, de interação entre as personagens e desenvolvimento entre as personagens só para mostrar a parte da ação. Tens que saber conjugar as duas coisas. Podes mostrar a ação, sim senhor,
Podes mostrar a ação, podes ter batalhas. Eu não sou nada contra isso, ok? Não é nada disso. Simplesmente não podes descurar toda a outra parte que faz da Guerra dos Tronos ser a Guerra dos Tronos, ok? Que é o forte desenvolvimento de personagens. Eu concordo inteiramente contigo, mas o que eu contra-argumento é que esta 7ª temporada, apesar de tudo, não tem assim tantas cenas de ação preponderantes quanto isso, e tens imenso desenvolvimento de personagens. É verdade que há uma data de personagens secundárias que perderam foco. Mas, mais uma vez, eu acho que isso faz sentido para esta altura. Mas vê assim, quais são então as grandes batalhas? Tens a batalha naval no 2º episódio. Tens a batalha do 4º episódio do Spoils of War. Tens que é a batalha do dragão, com o Jaime afoga-se. Ok, Tens o 6º episódio, Beyond the Wall, que todo ele pode ser entendido como uma grande sequência de ação. Yeah. E os últimos 15 minutos do 7º episódio. De resto, não tens grandes sequências de ação épica. Tudo o resto é intriga, diálogo, conflitos interpessoais e desenvolvimento de personagens. Mas não, meu. Onde é que está a intriga nesta temporada? Olha, onde é que está a intriga nesta temporada? Olha, tens toda a cena da política de Winterfell. Tudo aquilo que tem a ver com as relações entre o Jon e a Sansa e a Arya, a Sansa e o Littlefinger. Tens todo o conflito da Cersei com o Euron, com o Jaime. Esse conflito... Não há conflito nenhum, meu. Sim. Não há conflito nenhum aí. Tu tens a Cersei, que agora está a Cersei a ser a Cersei, ok? Mas é a Cersei a ser a Cersei por ser a Cersei. Porque não há qualquer tipo de desenvolvimento, não há qualquer tipo de intriga desse lado, ok? Tu tens o Euron, que quer casar com a rainha porque sim, ok? Tens a rainha que está apaixonada pelo irmão, ok? E depois disto está grávida. Tens o irmão que gosta da irmã, mas ao mesmo tempo está a ver que aquilo já está a ficar assim um bocado maluco. Mas qual é a intriga que tens aí? Não tens nada? Tens. Então, não tens nenhuma intriga aí. Tens a Cersei a ir pelas costas do Jaime a aliar-se ao Euron. Tens a Cersei a ligar-se ao Ironbank, a fazer ali as manipulações dela. No princípio o Ironbank está em vantagem sobre ela, depois ela ganha o dinheiro e está em vantagem sobre o Ironbank. Tens toda... Só que isso acontece numa cena de 15 minutos, ou menos. Estás a perceber? O problema aqui, tu podes ter razão em que há intriga e há o conflito, tudo bem. Só que são cenas que não são construídas. São cenas que não têm peso. Tu tens toda a intriga do Ironbank. Tens razão. Numa cena de 10 minutos. Não é? Tipo, qual é o peso? Qual é o peso que isso tem? Não tem peso nenhum. Então, porque já passou. Tá bem, mas isso, estás a perceber? Podes dizer isso de todas as cenas, podes dizer isso de todas as intrigas. São todas essas intrigas e todas as intrigas que têm vindo a acontecer até agora são exatamente montadas de pequeninos momentos desses que os escritores confiam nos espectadores para irem montando as pecinhas. Da mesma maneira como toda aquela cena, toda a relação entre a Sansa e a Arya e o Littlefinger, há ali uma grande conspiração entre essas três personagens que nunca é exposta, porque eles confiam nos espectadores para montarem as pecinhas. Exato. E esse foco para mim foi o mais forte da temporada. Atenção, o conflito entre a Sansa e a Arya para mim foi a melhor parte da temporada. Ok? As fragilidades da temporada não estão muito aí. Okay? Também tens, por exemplo, todo o conflito de poder e as trocas as assimetrias de poder entre o Jon, a Daenerys, com o Varys e o Tyrion a meterem lá a colherada pelo meio. Também tens todo um outro subenredo à volta disso, que também complementa para essa intriga palaciana que tu dizes que falta. Não tem, meu. Eu senti esse subenredo, para mim foi significativo. Ok.
Isto é assim. Oh, oh, Tu viste uma série e vi outra série, estás a perceber? obviamente que isto no fim tem muito a ver com o gosto das pessoas e a maneira como tu interpretas estas cenas. Opá, Eu vi coisas de que gostei muito, tu viste as mesmas coisas e tiveste uma apreciação diferente. é assim, atenção. Eu fiz uma crítica a dar muito na cabeça, fiz uma crítica um bocado agressiva, ok? Só que, atenção, eu gostei da temporada, ok? Não, eu não estou aqui a dizer que a temporada é uma merda, não é nada disso. Eu gostei da temporada, gostei das cenas, ok? Há certos momentos que para mim não fazem sentido. Agora, está uma boa temporada. Não? A questão é que é uma temporada que não vai ao encontro do que é a Guerra dos Tronos. Só isso. Mas já que falaste do Jon Snow e da Daenerys, ok, tu tens ali um bocado o vai não vai, o bend the knee, ele não quer bend the knee, estás a perceber? Mas é muito isso. Depois, sim, primeiro, o Varys, esquece o Varys. O Varys desapareceu. Sim, Ok? Primeiro, o Varys desapareceu. Esquece o Varys. Metade da Ok? temporada. Pronto. Depois tens o Tyrion, que eu, em relação ao Tyrion, já quero falar, porque está ali coisas ali, estão muitas coisas subentendidas na sua personagem. E que no último episódio foi bem evidente. Já podemos falar em foco no Tyrion. Ok. Mas em relação à Daenerys e ao Jon, é assim, tens ali fogo. Em relação aos fãs, Fanservice. como é que se chama? Tens ali o fanservice. Primeiro, tens fanservice em toda a temporada, ok? Mas em relação a estas duas personagens, tens fanservice óbvio e mal feito. Okay? Porquê que é mal feito? Porque é tudo muito rápido e é tudo muito evidente. Ok? Ok, tu podes dizer os dois apaixonaram-se loucamente assim que se viram. Opa, podes dizer, mas não estamos a falar de uma série de adolescentes. Estás a perceber? Não estamos a falar de uma série adulta, não é? Isso não vai ao encontro do que é a Guerra dos Tronos. É muita leviandade. Entendes? Sabes que não foi dessa maneira que eu interpretei a relação deles. Para mim, eu não acho que eles estejam apaixonados. Eu não acho que aquilo seja uma relação de amor. Isso, sim, seria exagerado. E não seria merecido. A escrita não constrói isso. O que eu vejo ali, e que culmina com o facto de eles se enrolarem no 7º episódio, são duas personagens que têm uma tensão sexual entre eles, passaram por uma situação extremamente estressante e que, como dois adultos, vão para a cama um com o outro. Não quer dizer que estejam apaixonados, não quer dizer que vão ter uma relação duradoura a partir daí. São duas pessoas que naquele momento, olha, vamos pinar para libertar stress. É muito como... Não concordo nada contigo. É muito como no Wonder Woman, ela a ir para a cama com o Chris Pine. Não quer dizer que nasça dali uma relação, mas é uma coisa que acontece entre aquelas duas personagens. Não concordo, não concordo porque o que aconteceu no último episódio não foi uma cena isolada. Okay? Então, ao longo da temporada tiveste os olhares, tiveste as gracinhas, estás a perceber? Portanto, não é algo ok, vamos, tipo, tu és boa e tipo, estou atraído por ti e bora. Não. Claro que não, tipo, mas... Foi algo construído, portanto, não é, acho que não passa por uma paixão fugaz e vamos eliminar o stress. Acho que não é por aí, meu. Não, mas então tens de decidir, foi construído ou não foi construído? Não, atenção, mas foi mal construído. Foi mal construído. Eu acho que esses elementos que eles deram ao longo da série serviram para estabelecer essa tensão sexual entre eles que agora foi resolvida. Mais nada. Não vejo que eles estejam a tentar justificar uma relação amorosa. Não. É assim. Os dois iam acabar por estar juntos.
Acho que a história toda caminhava para aí. Agora, foi feito. Lá está outra vez. Tipo, eu bato sempre na mesma tecla que falta peso. Falta peso, falta desenvolvimento. As coisas acontecem muito rapidamente. São momentos muito frágeis. Ok? Eu concordo contigo que esta série provavelmente beneficiava de ter sido 9 ou 10 episódios em vez de 7. Aí, sim, a temporada. A temporada toda. Precisava de um bocadinho mais tempo para respirar. Portanto, eu entendo perfeitamente o que tu queres dizer, no sentido em que parece um bocadinho apressado e as coisas chegam lá sem estarem perfeitamente fundamentadas. Mas não vou tão longe como tu vais a dizer que é um fanservice mal feito. Não acho que tenha sido necessariamente mal feito. Opa, olha, eu acho que é um fanservice mal feito. Porquê? Primeiro, o facto do relacionamento entre o Jon e a Daenerys ser muito frágil. Esse é um. Segundo, a volta do Gendry. Sim. Outro fanservice. Terceiro, o Caesar sex scene entre a Missandei e o outro da Tapila, ok? Isso é outro fanservice. Não serviu para nada. Não serviu absolutamente para nada. Esse é claramente um fanservice, sim. Pronto. Ed Sheeran, desde que vamos falar dessa merda, porque vocês vão passar da cabeça, ok? Pronto. Ok? Se tu me disseres que isto é fanservice, não sei o que é que tu achas que é um fanservice, mas isto é um fanservice. Eu mal... Do mais óbvio... Eu mal conheço o Ed Sheeran, acho que tinha-lhe visto a cara 2 ou 3 vezes antes, e quando a cena aconteceu eu pensei, epá, aquele gajo é conhecido. E eu gostei da cena. E aí também, pensei que eu servisse para alguma coisa. Mas serve. Mas não serviu para nada, absolutamente para nada. Para quê? Serve sim. Para aquela quê? cena serve para humanizar os exércitos dos Lannister. Da mesma... Para depois, no episódio do Spoils of War, quando a Daenerys vem e mata aquela gente toda, tu conseguires estar do lado do Jaime Lannister quando ele vê as suas tropas a serem queimadas. Tu vês cenas do... Mas não estás, meu. Mas estás? Então não estás. Eles mostram-te close-ups dos soldados Lannister a verem a carga de cavalaria dos Dothraki e virem contra eles. Eles estão-se a cagar de medo. Eles estão a tremer, a segurar nas espadas. E isso serve. Isso serve. Essa cena anterior serve para tu empatizares ainda mais com essas tropas. Para te criar conflito emocional nessa batalha. Tu não sabes bem de que lado é que estás. Estás do lado do Jaime de quem tu gostas ou estás do lado da Daenerys de quem também gostas? Não, essa cena é assim, ok. Tu podes olhar para o exército dos Lannister e sentir empatia, mas não é por causa da cena do Ed Sheeran. É pela cena do Ed Sheeran. Isso não serve para nada. Não é porque. A cena do Ed Sheeran. As pessoas nem se lembravam da cena do Ed Sheeran já. A cena do Ed Sheeran. As pessoas já nem se lembravam disso. Não é por ser o Ed Sheeran, é por ter soldados Lannister a serem humanos, a dizerem, epá, eu queria estar em casa com a minha filha, eu não quero lutar as guerras dos outros gajos, eu quero estar aqui quietinho a comer o meu assado. Isso humaniza-os e transforma a maneira como tu olhas para eles na batalha seguinte. Ok, pode ser esse o objetivo, mas não foi esse o efeito provocado. Ok? We'll agree to disagree. Para mim serviu porque lá está, eu não conhecia bem a cara do Ed Sheeran, não foi um choque para mim vê-lo lá, nem me retirou não me retirou da cena. Pronto. Mas pronto, voltando ao fanservice, todas essas cenas que eu disse, Jon e Daenerys, Sex Caesar ou Caesar Sex, Ed Sheeran, mais? Aquele que eu te dou, e esse é claramente é o Uncle Benjen no fim. Essa aí é tão má que lembrava dela já. Essa é muito má. Esse é um Deus Ex Machina. Essa é outra, né?
Essa é outra. E o Gendry. Atenção. Esse é outro que é tão má que eu esqueci-me também Eu já. gosto do Gendry. Que é o Gendry. Eu gosto do Gendry. Eu também gosto. Mas tipo, para amor de Deus, Não, né? eu acho que faz e não é sentido. só isso. Eu acho que faz sentido o Gendry aparecer nesta altura. E não é só isso. É atrelado ao fanservice estão as falas que elas próprias são fanservice. Como assim? Não é? Como por exemplo o Davos a dizer eu pensava que estavas a remar. Tipo, a sério. A sério. Tipo, parece que nós estamos numa série, sei lá, tipo, eu não quero dizer CW, porque a CW até tem boas séries, mas lembras como a CW era há uns anos atrás, que é aquelas séries, pronto, estás a perceber? Ok, esse é um exemplo, dá-me outro exemplo. Dá-me dois exemplos. Não é assim, em termos de falas, esse foi o exemplo mais gritante, estás a perceber? Mas houve outros momentos de leviandade, por exemplo, a palavra fuck foi mais vezes dita nesta temporada do que na série toda. Não, okay? Essa é outra. Não reparei. Pronto, Até te ver a mencionar isso, não me tinha passado pela cabeça. Pronto. Aliás, eu até gosto, tipo, joga bem, porque as personagens que o dizem são personagens que o diriam de qualquer maneira. Tu vês exatamente. O problema não é esse. O problema que eu tenho com esta temporada não é o facto de ser má. Eu quero deixar isso muito bem claro. O problema que eu tenho com esta temporada é que não vai ao encontro do que foram as temporadas anteriores. E não é o facto de ser da ação ou ser apressada, é o próprio desenvolvimento dos episódios, das personagens, a maneira como as personagens agem, o que as personagens dizem, não vai ao encontro do que foi as temporadas anteriores. É assim, nós podemos estar aqui... Eu discordo. Eu acho que continuas a ter o mesmo género de intriga política, continuas a ter o mesmo género de desenvolvimento de personagens. As personagens de quem tu gostas continuam a crescer e a evoluir. Esta série deu-me tudo aquilo que eu gostava em Game of Thrones elevado ao 11. Pronto, olha, estou feliz por ti, estou muito feliz por ti, por tu gostares desta temporada, ok? Mas vamos agora para as partes boas. Eu não evidenciei muitas partes boas na crítica que eu fiz, porque acho que as partes mais meio que abafaram um bocado as partes boas, mas esta temporada teve partes muito boas. Parte boa do Euron, foi muito inesperado, mesmo. Todo o arco do Euron, o facto dele encontrar-se com a armada da Daenerys logo no segundo episódio, foi muito inesperado. Gostei muito dessa volta. Sim. Claro que a Yara desapareceu do mapa, mais uma vez, mais outra personagem que desapareceu do mapa, mas ok, não interessa. Gostei também muito de Cersei com as Sand Snake, ou uma das Sand Snake e a mãe na masmorra, foi espetacular. Foi um momento espetacular. Lembras-te desse momento? Pronto. Foi um momento muito bom. E o Tyrion? O Tyrion teve um arco muito interessante ao longo da temporada. Não teve os monólogos característicos, nem as falas características do que era o Tyrion que nós conhecíamos, mas ele teve vários momentos, vários olhares, expressões e comentários que faziam transparecer que ele não estava a ser verdadeiro, que não estava de facto do lado da Daenerys. Eu sempre tive desconfiado e fico ainda mais desconfiado quando ele veio com a conversa da sucessão. Acho que não foi um momento ideal para falar sobre isso. Não percebi porque é que ele foi falar sobre isso naquele momento específico. E fiquei com a certeza absoluta que ele não está a ser verdadeiro no último episódio, quando ele foi falar com a Cersei. Quando ele foi falar com a Cersei, o que ele disse foi: eu estou a fazer tudo para proteger a família. Ok? Foi isso que ele disse. Depois, nós não vimos a conversa entre a Cersei e o Tyrion. Portanto, tu não sabes o que é que ele disse para a convencer.
ficar do lado da Daenerys, entre aspas, porque sabemos que aquilo era tudo mentira da parte dela. Certo. Só que tu não sabes o que é que eles falaram, ok? E eles meio que ficaram ali muito amigos. A Cersei pronto, mostrou que afinal não é assim tão horrível como se pensa, que afinal a família importa para ela, não é? Porque ela não conseguiu mandar matar o Tyrion, nem conseguiu mandar matar o Jaime. Portanto, houve ali um momento de cumplicidade. E eu ali tive a certeza que o Tyrion está a tramar alguma coisa. E depois foi no final da cena, na cena do barco, no Chiqui Chiqui Pão do barco, que, que epá, ok, nós não sabemos o que é que se passa com o Tyrion, mas aquela cena deu a entender de forma categórica que ele não está a ser verdadeiro. Sabes qual é a minha Que teoria? ele está ali a arranjar algum plano. Diz lá o que é que tu achas? A minha teoria, e eu por acaso nem me lembrava desse aspecto que tu levantaste agora, de que ele diz que quer proteger a minha família, mas essa conversa que ele está a ter com a Cersei acaba com ele a perceber que ela está grávida. O que eu acho que aconteceu foi que, de alguma forma, ele congeminou um plano com a Cersei, de maneira a que o filho dela, o filho da Cersei, acabe como sucessor ao Iron Throne. E como é que eles fariam isso? Não sei como é que eles fazem isso, mas é por isso que ele está tão preocupado quando vê o Jon e a Daenerys enrolados no fim, porque eles podem produzir um filho e isso vai completamente contra qualquer plano que ele tenha feito com a Cersei. Pode ser. Pode ser e faz sentido. Não vai ao encontro do facto de eu já estar desconfiado dele antes dessa conversa, mas faz sentido. Faz muito sentido. O que eu acho é que o que nós temos visto até agora do Tyrion, e isso que tu viste dele, eu também vi, mas eu vejo cada vez mais ambiguidade e incerteza por parte do Tyrion que a Daenerys seja a melhor pessoa, apesar de tudo. E pode até ser o tipo de situação em que o Tyrion está a montar as coisas para ele ser o consultor e o conselheiro deste novo filho que aí vem. Poderá ser, meu, poderá ser. Poderá ser e se for isso faz sentido e encaixa bem. Agora, é evidente que o Tyrion não está ali, tá ali algo por trás. E, ok, tu achas que começou nessa conversa e eu acho que já vem de trás. Portanto, eu acho que já tem ali algum plano antes ainda de falar com a Cersei. Ok? Porque muita gente na internet, pronto, lá está, são rumores, né? Só que portanto, todos os conselhos que o Tyrion deu à Daenerys foram por água abaixo, ok? Portanto, todas as opções táticas que ele deu à Daenerys foram um desastre. Okay? Portanto, muita gente na internet começou a dizer ele está a dizer isso de propósito para enfraquecer o poder da Daenerys. Não digo que seja isso, porque realmente se ele tivesse um plano e se ele de facto quer derrubar a Daenerys, não faria sentido ajudar a trazer o poder bélico da Daenerys para o Westeros, né? Exato. Agora, eu acho, mas eu acho que há ali qualquer coisa. Há ali qualquer coisa e eu desconfio do Tyrion. E eu já desconfiava do Tyrion antes dessa reunião com a Cersei. Portanto, eu acho que há ali qualquer coisa. E não é só isso, quando ele vai falar com a Cersei, o que ele disse foi: eu estou a fazer todos os possíveis para proteger a família. E isso foi antes dele saber que ela estava grávida. Portanto, há ali qualquer coisa. Não sei o quê, mas acho que ficou provado neste último episódio que realmente o Tyrion tem ali um plano e vamos descobrir na próxima temporada, né? Sim. E acho isso muito interessante. Acho que foi um momento foi um momento inesperado e foi uma surpresa que deu alguma frescura à temporada. Uma temporada muito morna, na minha opinião. Eu gostei em especial do desenvolvimento da Arya. A Arya está
absolutamente espetacular. Adoro a interpretação dela como ela sendo a representante do The Stranger, o estranho, uma das figuras dos 7 deuses que representa a morte. Ok. Gosto imenso dela a representar esse papel. Ela é a morte que anda ali por todo o lado. Ela mata quem quer, mata com uma impunidade enorme. Gostei imenso aquela última cena com o Theon. Tão engraçada. O Theon, no último episódio, quando o Theon vai ter com os seus homens. Do pontapé nas bolas. Do pontapé nas bolas, sim. Porque o Theon ganhou tomates. Mas tomates que não são muito literais. Mas e isso representa imenso a personagem dele e de facto aquilo que os Greyjoy representam. Eu acho que eles têm aquela. Acho que uma das frases que está associada aos Greyjoy é That which is dead may not die. E é de facto isso que aconteceu ao Theon. Ele já levou tanta porrada, ele está morto por dentro, ele já não tem nada a perder, ele já não tem emoções. Neste momento tu podes lhe fazer aquilo que quiseres, ele vai sempre levantar e continuar a lutar contra o que lhe esteja a acontecer. Isso é verdade, mas só aconteceu depois dele ter a aprovação do Jon. Também é verdade. E depois do Jon dizer: tu não precisas de escolher entre ser Greyjoy e ser Stark, porque tudo o que gira à volta do Theon é isso mesmo, é a falha de identidade. Ele não sabe se quer ser Greyjoy, ele às vezes quer ser Greyjoy e faz merda como fez com Westeros e tudo o resto, né? Depois às vezes quer ser Stark e ele anda ali, estás a perceber? E com a aprovação do Jon a dizer: pá, tu não precisas de escolher, tu és Stark e és Greyjoy, acho que foi isso que lhe faltava. Sim. E pronto, e realmente todas as merdas que ele já sofreu, tipo, não há nada que ele sofra que vai ser pior do que ele já sofreu até agora. Portanto... E é muito engraçado que, sabendo agora que o Jon é um Targaryen, também, esse conflito de identidade entre ser um Stark ou ser um Targaryen também vai acontecer agora ao Jon. E o Jon provavelmente deverá beneficiar do seu próprio conselho e não ter de escolher. Ele tem de ser um bocadinho das duas coisas. Pá, a questão é, pronto, se a história culminar naquilo que toda a gente espera, não é? Portanto, a questão, o que vai ser muito engraçado descobrir na próxima temporada é se o Jon vai abdicar do Trono de Ferro ou não. Isso é muito interessante. Aliás, e ele até pode morrer, mas pronto, o que nós esperamos, nós, no sentido de o que se espera, é que ou a Daenerys ou o Jon se sentem no Trono de Ferro. Né? Portanto, é isso que toda a gente espera, é por isso que a história caminha. Espero bem ser surpreendido, espero bem. Mas pronto, a história caminha para aí. O que vai ser interessante é saber se ele vai abdicar do trono ou não. Eu não sei. Não sei, é assim, como ele agora anda do Chiqui Bebel com a Daenerys, é muito provável que ele não é muito provável que ele não abdique, que eles meio que façam um duplo reinado, tipo um reinado partilhado. Estás a ver? Opa, eu acho que um deles, os dois, vai morrer. Também, sim, é muito provável. Acho que isso é o mais provável até. Gosto imenso, adorei este fim com o Night King a destruir a muralha de gelo e os exércitos de zombie a entrarem por ali dentro como se fossem uma doença. Tão espetacular, tão espetacular. Eu gostei, foi assim, não gostei dessa cena, não tenho nada a dizer. Gostei do dragão de gelo, gostei dos efeitos. Há ali umas dúvidas que eu tenho, porque eu levantei isso na discussão do episódio, não sei se foi na Rica, foi na discussão do episódio, porque eu acho que alguém disse na série que a muralha tinha poderes mágicos, ou estava tipo protegida por magia, algo assim, não sei, não,
Pá, não sei, eu posso estar a dizer uma grande barbaridade agora, pode ser um rumor, Não, mas pode ser cenas de fãs, mas eu acho que disseram isso. Eu também tenho ideia que sim. Pá, eu não fui pesquisar, portanto eu estou mesmo aqui a dizer, tipo, pá, não fui pesquisar, só que, portanto, e o que se diz é, porque assim, o Corvo de Três Olhos, lá está, é o que eu acho, mas o Corvo de Três Olhos não podia passar para o lado sul da muralha. Eu acho que também foi dito na série, que o Corvo de Três Olhos não pode passar para o lado sul da muralha. Portanto, e o que as teorias dos fãs são, como o Bran passou para o lado sul da muralha, automaticamente a magia da muralha deixou de existir. E foi por isso que a muralha conseguiu ser destruída. Isso ou dragões gigantes zombie. Pronto, só que se a muralha tem magia, logo, automaticamente, deveria ser indestrutível. Mesmo por um dragão zombie de gelo. Ok? Portanto, se eles realmente endereçarem isso na próxima temporada e explicarem, tudo bem. Se não, vai sempre haver aqui esta dúvida. Eu tenho que ir pesquisar, mas eu tenho quase a certeza disto, que a muralha era protegida por magia e que o Corvo de Três Olhos não podia passar para o lado sul da muralha. E eu espero que eles toquem nisso na próxima temporada. Mas pronto. Gui. Estou aqui a olhar para as minhas notas. Não tenho assim. Outra coisa que para mim falhou, que eu gostava que tivesse mais nesta temporada, eram os poderes de viagem no tempo do Bran. Para mim o Bran é das personagens mais interessantes que por ali andam e tive muito pena de não ver mais dele. E eu também adoro a teoria de que ele se vai transformar no Night King. Sim, é uma teoria que está agora a circular. Não sei porque ele é o Corvo de Três Olhos. Ele já se transformou em alguém, percebes? Portanto, era o Bran, agora é o Corvo de Três Olhos, depois vai ter o Night King. Por que não? Não sei, vamos... Por que não? Sim, houve, lá está. Por que não? Não sei. Só que... vamos ver. Não é... É assim, realmente eu esperava mais da personagem dele nesta temporada. Esperava mais. Espero que ele tenha destaque na próxima temporada, porque ele é o Corvo de Três Olhos, não é? Ele supostamente é o protetor, não é? Exato. Portanto, ele tem que ter algum papel, não pode andar de cadeira de rodas tipo professor X, não é? Ir a fazer nenhum da vida. Estás a perceber? Portanto, mas pronto, vamos ver. Eu não desgostei da personagem dele desta temporada, mas queria mais, só isso. Mas pronto, não foi nada que me fizesse comichão. Mas pronto, lá está. Foi uma temporada que, pelos vistos, pela nossa conversa, uma temporada que dividiu muito os fãs. Isso também foi evidente nos comentários, à crítica. Os fãs estavam muito divididos. Havia pessoas que quase faziam uma vénia à minha crítica, a dizer tu disseste o que eu queria dizer, tu disseste o que eu pensava, e outras pessoas começaram a mandar vir e pronto. Portanto, isso é bom, cada um tem os seus gostos e é bom que as pessoas gostem de algo e que se identifiquem com isso, nada contra. Mas pronto, foi uma temporada muito divisiva, ok? Vamos ver o que é que eles vão fazer na próxima temporada. Lá ver. Também será daqui a 1 ano e meio, por aí, que é o que se fala agora. Portanto, há muito tempo para esperar, para criar teorias, para dar na cabeça, enfim. Agora, o que vamos falar agora aqui a seguir, aqui uns breves comentários, é sobre a temporada de Defensores. Gui, chuta aí. Sobre esta eu estou... Aqui os nossos papéis acho que se revertem um bocado. Olha lá, eu é que fiz a crítica, não foi? Foste tu que fizeste. Pois foi. Eu gostei bué, e tu? Não gostaste? Eu não gostei. Ok. Gostei. Ou melhor, não é não ter gostado. Acho que a temporada de Defensores é um bom pedaço de televisão, mas é medíocre no seu melhor.
Ok. Ok. Fiquei extremamente desiludido. Estava à espera de tão melhor do que aquilo que nos foi apresentado. Em que sentido? Ok, portanto, para começar, por onde começar? Opa, faz assim uma passagem rápida, tipo Ok. assim, um apanhado. Ok, então, para começar, a série tinha de ser um culminar épico de todas as histórias. E acabou por parecer mais um evento de crossover, um episódio de crossover entre as várias temporadas, do que uma soma que fosse maior do que as partes. Isso tem muito a ver com uma quebra terrível de ritmo que acontece a partir do terceiro episódio. Isso é verdade. A história cai pelo chão abaixo e para ali completamente durante 3 ou 4 episódios. Eu acho que entre o quarto, o quinto e o sexto... É a meio da temporada. O quarto, o quinto e o sexto episódio podiam ter sido reduzidos a meio episódio e não se perdia nada. A realização da série está excelente até o quarto episódio e a partir daí desaparece. Porque na primeira metade tens um trabalho de fotografia e cor giríssimo, em que cada uma das personagens está sempre iluminada pela sua própria cor e depois culmina de uma maneira giríssima na cena do restaurante chinês, em que tens todas as cores ao mesmo tempo, e a partir daí parece que se esquecem completamente e o filme e a série passa a ser em tons de cinzento neutros. Os vilões são péssimos. A Hand é a coisa mais desinteressante de sempre. Concordo contigo. O Murakami, o Soanda são absolutamente esquecíveis. A Madame Gao foi completamente estragada pelo Iron Fist e não consegue ser recuperada aqui. E devia ser crime desaproveitar a Sigourney Weaver desta maneira. Ok. Agora é a minha vez. Força. Tu disseste que estava à espera que a temporada fosse um culminar de todas as linhas narrativas das séries até agora. Não é bem isso. Eu queria que isto tivesse a sensação de um épico culminar de tudo. Eu acho que está muito bem feito e tu fizeste notar e eu também notei isso. Os enredos convergem de uma maneira muito lógica. Essa escrita está muito boa. Ok, só que tu tens que ir ver o MCU no seu todo. E o MCU no seu todo teve... Ok, o Guerra Civil é um excelente filme. Portanto, vamos pôr isso de parte porque é um excelente filme, ok? Certo. Agora, se tu pegares nos dois filmes dos Vingadores, não são filmes de nenhum culminar de nada. Não. São filmes de evento. São filmes que acontecem, são bons filmes, não vou dizer o contrário, mas são filmes que acontecem com um evento isolado e os heróis juntam-se e resolvem esse problema. Não são filmes de culminar. Portanto, pegando nisso, esta temporada de Defensores foi o resgatar dessa forma de fazer histórias, não é? E aliás, não é isso. Tu tens um evento que é a mão, e eu acho que até que a história até traz muito de trás. Não. Porque aqui nós não queríamos um evento isolado, é algo que já vem sendo construído ao longo das outras séries, não é? Certo. Só que o problema é que tem vindo a ser mal construído. Pronto, é assim. Eu não vi Punho de Ferro a série. Não vi. Pelo que as pessoas dizem, não tenho vontade de ver por causa disso. Portanto, eu não sei o que é que foi desenvolvido. Li recaps, que é para conseguir perceber os Defensores, né, a série dos Defensores, mas não vi propriamente a série. Portanto, não sei o que é que aconteceu. Agora, tendo por base apenas Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, acho que a história está bem construída. Conseguiu chegar até este ponto muito organicamente. É assim, Luke Cage e Jessica Jones não têm muito input na história, portanto é mais
a parte do Demolidor e do Punho de Ferro. Portanto, da parte do Demolidor acho que está bem feito, tipo, toda a parte da mão e dos cascos e tudo mais. Pá, não vejo problema nenhum nisso. Só se o problema está realmente em Punho de Ferro. Poderá estar. O problema é muito o Punho de Ferro, porque toda esta narrativa dependia muito da temporada de Punho de Ferro para realmente explicar e empolar a importância da mão e de Kunlun no meio disto tudo. E Punho de Ferro é uma poia flamejante que não consegue de maneira nenhuma criar essa sensação de epá, porra, a mão é um culto secreto de ninjas zombies. Exato, e isso falhou em Defensores. Eu não vi Punho de Ferro, mas vendo apenas pelos Defensores, isso falhou. Nós estamos a ver uma organização com milhares de anos e tipo são 5 gajos, gajos e gajas, não é? Estão ali, têm um monte de dinheiro, são imortais, mas é só isso. Não há mais nada. Fazem. Onde é que estão os ninjas que apareceram em Demolidor? Não há ninjas. Não há nada. De uma organização com milhares de anos, tu esperavas que fosse uma organização bastante densa e com bastantes camadas, mas não. Não há nada ali. E mais do que isso. Isso foi o ponto fraco desta temporada. Foi a mão. Eles passam imenso tempo em Demolidor e em Punho de Ferro a dizer, ai não, a mão é a coisa mais implacável de sempre. Tu vais contra a mão e eles matam-te a ti, matam a tua família, matam o teu periquito, matam os vizinhos, e depois eles passam o tempo todo em salas vazias a terem discussões filosóficas sobre quem é que é maior do que o outro, quem é que devia ter feito o quê e não fez. Não, porra, deviam estar a ser implacáveis. Concordo contigo. Nesse sentido concordo contigo, sim. Esperava muito mais da parte vilanesca da temporada, muito mais. Depois, o plano deles... Afinal, eles estão sempre a dizer, vão destruir Nova Iorque, mas vão destruir Nova Iorque como? É o buraco? É porque vão lá buscar os ossos do dragão? Quase que acaba esquecido e nunca sentimos que Nova Iorque está em risco. Isso nunca aparece. Há uns tremorzinhos de terra no primeiro episódio e rigorosamente mais nada. Pois, realmente tens razão. Não, porque isso nunca foi explicado, mas o tremor de terra aconteceu porque estavam a tentar destruir a parede. Sim, não é? Supostamente. Mas depois o Punho de Ferro deu um murro, depois o punho lá e aquilo desfez-se e não aconteceu nada. Mas percebes, aqui eu nem precisava que eles explicassem. Eu não queria necessariamente uma explicação. Exato. Eu queria sentir o risco e o perigo disso. Sim, mas não se sentiu. Depois, no fim, ou melhor, portanto, no fim, o grande plano da mão era o buraco. Tá bem, o buraco já existia desde a segunda temporada de Demolidor, não conseguiram arranjar nada estou a dizer os escritores, não conseguiram arranjar nada de mais interessante ou complexo para além disso. Mas até gostei. Encaixou bem. Encaixa, não estou a dizer que não encaixa, estou a dizer que é a mesma coisa. Já tinha aquilo que devia ter sido a grande revelação desta temporada já tinha sido revelado há duas séries atrás. E depois, o grande plano dos heróis para resolver nem sequer é o grande plano dos heróis para resolver, é o plano do arquiteto, que morreu no segundo episódio. Que é pôr uma bomba naquilo. Ok. Eu percebo onde é que tu queres chegar. A cena é que nós não estamos a ver heróis, meu. Nós estamos a ver pessoas normais que têm poderes. Mas isso não é desculpa para isto ser aborrecido. Ok, eu percebo. Só que, é assim. As séries da Marvel na Netflix são boas. Só que não são séries muito dinâmicas. Não são séries... Pronto, ok. Mas não são séries muito dinâmicas. São séries muito pé no chão. Séries muito sóbrias. Percebes?
não são séries. Não são séries que sejam espampanantes e com explosões. Mas não era portanto, isso que eu precisava aqui. Aqui o que eu precisava era precisava de mais desenvolvimento de personagens, e o Luke Cage e a Jessica Jones, que são as melhores personagens no meio disto tudo, mais parecem cameos do que outra coisa qualquer. Todo o conflito moral e ideológico destas personagens é completamente esquecido, ou é esquecível, se eles tentam desenvolvê-lo. Quais personagens? Dos heróis principais, do Demolidor, a Jessica Jones, o Punho de Ferro. As personagens secundárias, que são excelentes nas outras temporadas, aqui são absolutamente desaproveitadas. São postos lá na esquadra e mal falam umas com as outras, e são personagens que teriam tanto para dizer umas às outras. As próprias lutas, que seriam uma coisa, como tu estás a dizer, lutas terra a terra. O Kung Fu mal se vê. Tens aquela cena fantástica no fim da terceira no fim do terceiro episódio, mas a partir daí volta a ser outra vez tudo às escuras. Nunca vemos nada de especial. Ok. Em relação às lutas, vai ao encontro do que são as séries da Marvel na Netflix, meu. Tipo, são cenas escuras, não são cenas bem coreografadas. Discordo inteiramente. As lutas de Demolidor eram ótimas. Ok, mas Demolidor é uma série à parte neste universo. É uma série muito, muito boa. Agora, tu vais pegar nas cenas de ação, por exemplo, de Luke Cage ou Jessica Jones, são cenas normais, não são cenas não há nada demais ali. Mas isso está de acordo com os personagens deles. Pronto, ok. Mais uma vez, eu não vi Punho de Ferro, não sei. Portanto, realmente ele podia ser mais Kung Fu, poderia. Mas sabes o que é que eu achei? Eu não vi a série, portanto posso estar a dizer uma grande barbaridade. Mas o que eu senti da personagem do Punho de Ferro é que é uma personagem que não é uma personagem completa. Portanto, ele com o Punho de Ferro, ele não ou não percebe o que está a fazer, ou o seu treino não foi completo, tipo, ele não acabou o seu treino, porque eu senti que ele é daqueles heróis que é um herói incompleto, que falta-lhe muita bagagem, e se calhar disso vem o facto de ele nas lutas não serem muito dinâmicas, não é? Não sei. Foi isso que eu senti. Não estás. A tua perspectiva da personagem não está muito longe. De facto, é isso que eles tentam construir. É dessa maneira que eles tentam construir o Punho de Ferro. Mas aquilo que é central à personagem do Punho de Ferro, aquilo que devia fazer e a maneira como eles o apresentam, mas depois a execução da personagem falha, é que o Punho de Ferro devia ser o puto novo que, em termos técnicos, em termos de Kung Fu, é fantástico, e eles passam o tempo todo a dizer ele é o melhor lutador de Kung Fu de sempre, ele é o punho imortal, defensor de Kunlun, derrotou o dragão imortal de Shaolao, e nós nunca vemos isso. E isso devia estar absolutamente presente. Ninguém devia dar porrada ao Punho de Ferro. E esse aspecto de ele ser uma personagem incompleta devia estar no caráter dele, devia estar na personagem. Ele é apresentado, mas mal, como um miúdo arrogante que não sabe o que é que está ali a fazer. Por isso é que as melhores cenas do Punho de Ferro, as melhores interações dele, são com o Luke Cage, que é o gajo que é de facto maduro, que é de facto adulto e está sempre a pô-lo no lugar dele. Esses são os únicos momentos em que a personagem do Danny Rand funciona. Porque em todos os outros momentos a personagem não tem foco, não tem propriamente um tom claro ao qual se possa centrar para ser interessante. Mas sim, tens razão. E com o final da temporada talvez a personagem ganhe foco, com o facto de ter que proteger Nova York e daquilo que o Matt Murdock lhe pediu, portanto pode ser que ele aí encontre o seu foco e se a personagem se desenvolva mais, talvez eles nos deem mais um bocadinho de fanservice, porque aqui é preciso. Mas pronto, mas
Em relação àquilo que tu disseste, vamos rebobinar um bocado. Tu disseste que esperavas ver mais da linha narrativa de Luke Cage e Jessica Jones, que não viste, e gostavas de ver mais personagens secundárias. Ok. Em relação à linha narrativa de Luke Cage e Jessica Jones, é assim, a história não passou por aí. Ok? Portanto, eu acho que seria difícil eles trazerem as linhas narrativas das suas séries para esta série. Porque a história não passou por aí. Okay? E a consequência disso é que tornaram as tuas personagens um bocado acessórias. E é verdade. Não foram as personagens principais. Não foram. Mas mesmo assim, acho que estiveram bem e acho que tiveram os seus momentos. Sem dúvida mas sim, nenhuma. realmente não foram o foco. Não foram o foco. Isso é verdade. Okay? E em relação às personagens secundárias, de facto, eu gostava de ver mais as personagens secundárias. Opa, mas é assim, tu aqui tens uma série que se foca nos 4 heróis, percebes? Pá, tu não podes perder muito o foco daí. E é assim, concordo contigo que aquela cena toda de porem na estação de polícia e tipo, acho que ficou mal construído. Agora, a falta de foco penso que não seja um problema, porque o foco tem que estar nas 4 personagens e não nas personagens secundárias. Eu percebo o que tu queres dizer, mas inicialmente, quando eu percebi que esta temporada ia ter 8 episódios, contrariamente aos habituais 13 para as séries da Netflix, pensei, epá, isto vai ser sempre a andar, o ritmo vai ser fantástico, a história vai estar muito condensada e provavelmente não vamos ter tempo para as personagens secundárias. Tudo bem com isso. Mas, quando a história passa, de 3 ou 4 episódios no meio em que a narrativa não avança, são sempre as mesmas personagens centrais, ou os heróis, ou os vilões, sentados em salas, em discussões filosóficas que não levam a lado nenhum, não avançam o enredo, não desenvolvem particularmente as personagens, mais valia terem usado esse tempo, que foi absolutamente desaproveitado de outras maneiras, a darem mais foco às personagens secundárias. É mais ou menos, é mais nesse aspecto que eu digo que queria ter visto mais delas. Porque havia espaço para isso. Yeah. Sim. É assim, eu não achei o argumento mau, mas o ritmo não estava correto. Lá está. Não é que isto seja mau, mas foi medíocre. Ok. Não vou usar a palavra medíocre, que acho que é muito forte. Agora, sim, tem problemas de ritmo. Mas lá está. É assim, Demolidor é à parte, mais uma vez. As séries da Netflix, da Marvel, não têm um ritmo muito acelerado. São séries muito calmas, são séries que demoram o seu tempo a avançar, são séries que andam ali a enrolar. É um enrolamento bem feito, mas andam ali a enrolar. E não há mal nenhum nisso, eu gosto. Portanto, eu não estava à espera de algo diferente desta temporada. E se calhar por causa disso, eu não me senti tão enganado como talvez tu te sintas, percebes? Lá está, é porque... Se calhar já estava à espera disso, entendes? Epá, o objetivo de reduzir a série para 8 episódios é exatamente permitir que as coisas aconteçam mais depressa sem ter filler. E eu gosto muito das outras temporadas porque de facto demoram o seu tempo a desenvolver as personagens. Mas lá está, isto é suposto ser um evento. Não é agora que eles vão perder tempo com as discussões filosóficas. Esta série tinha de andar para a frente. Opa, eu sei, só que a cena eu sei, só que eles tinham várias coisas que tinham que resolver. Porque tu tens um Demolidor que vem tipo danificado das outras temporadas. Tipo, é um gajo tipo desistido de ser o Demolidor, é um gajo tipo está mesmo tipo amargurado com a vida, percebes? Depois tens a Jessica Jones, está traumatizada ainda com tudo aquilo do Killgrave. Tens a Luke Cage que acabou de sair da prisão. Eu acho que foi muito fácil ele sair da prisão, mas whatever.
E depois tens o Punho de Ferro, que não faço ideia o que aconteceu com ele, mas pô, tipo, são personagens que já têm bagagem e essa bagagem tinha que ser resolvida. Não é como, por exemplo, o primeiro filme dos Vingadores, que eles juntam os personagens, mas tipo, aquelas personagens estavam verdes, não havia nenhuma bagagem naquelas personagens. Portanto, eles simplesmente podiam pôr os personagens ali e pronto, avançar para a frente. A questão é que as personagens da Netflix, elas tinham vários assuntos que tinham que resolver, tipo toda a parte do Matt, que tinha toda aquela parte da violência, de abraçar a violência, é algo que eles tinham que resolver, entendes? E isso, claro, foi por isso que com aquele desenvolvimento tu dizes que é desnecessário. Pronto, poderia ser resolvido de outra maneira, mas eu acho que era algo necessário, porque era algo que precisava de acontecer. As ideias que lá estão e aquilo que esta temporada tenta fazer não é necessariamente errado. Eles não foram pelo caminho errado, mas a execução dessa escrita, a execução dessas ideias deixam muito a desejar. Okay. Lá está. Eu percebo o que tu queres dizer. Estas personagens têm bagagem e essa bagagem tinha de ser explorada. E é mais ou menos explorada, mas a série estava a andar tão bem até ali ao terceiro episódio, quarto episódio, e depois eu não me lembro o que é que acontece no quinto e no sexto episódio de tão blá que são. Não acontece nada, eles estão simplesmente na polícia só. Acho eu. É um bocado isso. Acho eu, porque eles têm o combate no restaurante e depois não sei o que é que acontece, eles são presos e depois é tudo ali da polícia, acho eu. Acho que não acontece então o facto de eles irem à casa do arquiteto e descobrirem as plantas debaixo do piano, mas realmente aquilo morre ali no fim do sexto episódio. É capaz, meu, é capaz. Eles irem à casa do. Eles vão à casa do arquiteto no fim do sexto episódio. O Danny Rand é raptado no fim do sexto episódio. E é aí que a narrativa começa a andar para a frente outra vez. Eles podiam perfeitamente ter feito isso no quarto episódio. O Danny Rand podia ter sido raptado depois da cena de combate no restaurante. A Elektra tinha entrado lá, tinha-lhes dado um tarião a eles todos para aumentar o perigo e para aumentar a ameaça da Elektra. A Elektra entrava, matava o Stick logo, dava-lhes um tarião enorme, raptava o Danny Rand e a narrativa estava a correr, mas eles passam ali a Elektra e a Alexandra, eu escolhi-te, não devias ter escolhido, gastei a substância, não devias ter gasto a substância, Eu percebo. Não, há aí uma grave quebra de ritmo, é verdade, concordo contigo. Mas pronto, não acho que tenha sido uma má temporada, foi por isso que eu dei bem bom, um 4 em 5. Há problema de ritmo e há problema na parte dos vilões, mas tudo o resto acho. Eu senti-me reconfortante, senti-me abraçado pela temporada, percebes? Acho que. E para ser, entendes? Para ser honesto, eu gostei muito de ver estas personagens interagirem umas com as outras. Foi o que eu gostei mais. Ver o Matt a discutir com a Jessica, ver o Luke Cage a revirar os olhos cada vez que o Danny Rand diz que é o punho de ferro imortal. Isso são momentos que eu estava há imenso tempo à espera para ver e a série dá-me, e isso eu gostei imenso. É verdade. E no final temos vários ganchos muito interessantes, como o facto da Missy Knight receber o braço biónico, que já saiu a imagem, saiu agora. Muito fixe. Temos também o facto do Punho de Ferro já ter ganho uma orientação para a sua vida, porque tem que proteger Nova York, não é? Tens a parte do Demolidor, que nós temos um artigo no site que explica o que é que aquela cena significa, e faz ligação a um arco muito importante na personagem, um arco das bandas desenhadas muito importante na personagem. Tens a Jessica Jones, que volta a ganhar interesse pelo Luke Cage.
que também é outro aspecto extremamente importante nas bandas desenhadas. E volta a trabalhar como detetive. É verdade. Luke Cage. Não houve assim muito envolvimento dele. Luke Cage, a única coisa que tu tens assim relativa ao... Mas pronto, o que vai acontecer é que tens um aspecto relativo ao argumento, ao enredo anterior dele, quando a Misty Knight ao início diz que a irmã do Cottonmouth e os Shades desapareceram, não se sabe bem para onde. Portanto, provavelmente a próxima temporada vai ser o Luke Cage à procura deles, outra vez. Sim, isso é óbvio. Com a Misty Knight. Exatamente. Isso é óbvio. Mas pronto. Lá está. Eu gostei. Não, sinceramente, não tinha muito hype. Não estava muito empolgado. Portanto, se calhar por causa disso, gostei mais. Eu fiquei mais desiludido. Não é que, lá está, não é que a série seja má, mas estava à espera de muito melhor. Ok. Vamos ver, eu acho que foi uma boa passagem para as personagens. Eu acho que as histórias agora vão ficar mais interessantes com o que aconteceu em Defensores. Mas pronto, este programa foi interessante porque eu detestei Guerra dos Tronos, tu adoraste Guerra dos Tronos, eu adorei Defensores, tu detestaste mais ou menos Defensores, portanto foi interessante este primeiro programa com o Geek Show. Se nos estás a ouvir no YouTube, faz um like, deixa aí os comentários o que é que tu achaste de Guerra dos Tronos, o que é que tu achaste de Defensores, o que é que tu achas deste novo formato. Partilha o vídeo e subscreve o canal. Se estás a ver isto, não sei qualquer porque fizeste o download, muito obrigado, parabéns. Espero que te esteja a ajudar a fazer o que é que estejas a fazer neste momento. E vemos no próximo programa. Gui. Tchau, pessoal. Tchau.